Súmulas não vinculantes aprovadas pelo STF sobre direito civil. Súmula 28 de 63. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Súmula 35 de 63. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amaziado, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Súmula 49 de 63. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 65 de 63. A cláusula de aluguel progressivo anterior à Lei 3494 de 58 continua em vigor em caso de prorrogação legal ou convencional da locação. Súmula 80 de 63. Para a retomada de prédio situado fora do domicílio do locador, exige-se a prova da necessidade. Súmula 105 de 63. Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Súmula 109 de 63. É devida a multa prevista no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 13.000 de 50, ainda que a desocupação do imóvel tenha resultado da notificação e não haja sido proposta ação de despejo. Súmula 120 de 63. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de metro e meio do prédio vizinho, não importando servidão sobre ele. Súmula 121 de 63. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Súmula 122 de 63. O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comício por sentença. Súmula 123 de 63. Sendo a locação regida pelo Decreto 24.150 de 34, o locatário não tem direito à purgação da mora prevista na Lei 13.000 de 50. Súmula 149 de 63. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é a de petição de herança. Súmulas 153 de 63. Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Súmula 154 de 63. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Súmula 158 de 63. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 159 de 63. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531 do Código Civil. Súmula 161 de 63. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 165 de 63. A venda realizada diretamente pelo mandante ao mandatário não é atingida pela nulidade do artigo 1133, inciso 2º do Código Civil. Súmula 166 de 63. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto 58 de 37. Súmula 167 de 63. Não se aplica o regime do Decreto 58 de 37 ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 168 de 63. Para os efeitos do Decreto 58 de 37, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 169 de 63. Depende de sentença a aplicação da pena de comício. Súmula 170 de 63. É resgatável a efiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 171 de 63. Não se admite, na locação em curso, de prazo determinado, a majoração de encargos a que se refere a Lei 38.44/60. Súmula 178 de 63. Não se admite, na locação em curso, de prazo determinado,
o reajustamento de aluguel a que se refere a Lei 3085 de 56. Súmula 173 de 63. Em caso de obstáculo judicial, admite-se a purga da mora pelo locatário, além do prazo legal. Súmula 174 de 63. Para a retomada do imóvel alugado, não é necessária a comprovação dos requisitos legais na notificação prévia. Súmula 175 de 63. Admite-se a retomada de imóvel alugado para uso de filho que vai contrair matrimônio. Súmula 176 de 63. O promitente comprador, nas condições previstas na Lei 1300 de 50, pode retomar o imóvel locado. Súmula 177 de 63. O cessionário do promitente comprador, nas mesmas condições deste, pode retomar o imóvel locado. Súmula 178 de 63. Não excederá de 5 anos a renovação judicial de contrato de locação, fundada no Decreto 24.150 de 34. Súmula 179 de 63. O aluguel arbitrado judicialmente nos termos da Lei 3085 de 56, artigo 6º, vigora a partir da data do laudo pericial. Súmula 180 de 63. Na ação revisional do artigo 31 do Decreto 24.150 de 34, o aluguel arbitrado vigorará a partir do laudo pericial. Súmula 181 de 63. Na retomada, para a construção mais útil de imóvel sujeito ao Decreto 24.150 de 34, é sempre devida a indenização para despesas de mudança do locatário. Súmula 182 de 63. Não impede o reajustamento do débito pecuário, nos termos da Lei 10.02 de 49, a falta de cancelamento da renúncia à moratória da Lei 209 de 48. Súmula 183 de 63. Não se incluem no reajustamento pecuário dívidas estranhas à atividade agropecuária. Súmula 184 de 63. Não se incluem no reajustamento pecuário dívidas contraídas posteriormente a 19 de dezembro de 46. Súmula 185 de 63. Em processo de reajustamento pecuário, não responde a União pelos honorários do advogado do credor ou do devedor. Súmula 186 de 63. Não infringe a lei a tolerância da quebra de 1% no transporte por estrada de ferro prevista no Regulamento de Transportes. Súmula 187 de 63. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 188 de 63. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula 237 de 63. O uso capião pode ser arguido em defesa. Súmula 305 de 63. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 335 de 63. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Súmula 340 de 63. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 341 de 63. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Súmula 357 de 63. É lícita a convenção pela qual o locador renuncia, durante a vigência do contrato, à ação revisional do artigo 31 do Decreto 24.150 de 34. Súmula 362 de 63. A condição de ter o clube sede própria para a prática de jogo lícito não o obriga a ser proprietário do imóvel em que tem sede. Súmula 370 de 63. Julgada improcedente a ação renovatória da locação, terá o locatário, para desocupar o imóvel, o prazo de 6 meses, acrescido de tantos meses quantos forem os anos da ocupação, até o limite total de 18 meses. Súmula 374 de 64.
Na retomada para construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Súmula 375 de 64. Não renovada a locação regida pelo Decreto 24.150 de 34, aplica-se o direito comum e não a legislação especial do inquilinato. Súmula 376 de 64. Na renovação de locação, regida pelo Decreto 24.150 de 34, o prazo do novo contrato conta-se da transcrição da decisão exequenda no registro de títulos e documentos. Começa, porém, da terminação do contrato anterior, se esta tiver ocorrido antes do registro. Súmula 377 de 64. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Súmula 379 de 64. No acordo de desquite, não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmula 380 de 64. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Súmula 382 de 64. A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. Súmula 386 de 64. Pela execução de obra musical por artistas remunerados, é devido direito autoral, não exigível quando a orquestra for de amadores. Súmula 409 de 64. Ao retomante, que obtenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Súmula 410 de 64. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. Súmula 411 de 64. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 412 de 64. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula 413 de 64. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Súmula 414 de 64. Não se distingue a visão direta da oblíqua na proibição de abrir janela ou fazer terraço, eirado ou varanda a menos de 1,5 m do prédio de outrem. Súmula 415 de 64. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula 434 de 64. A controvérsia entre seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente do trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. Súmula 442 de 64. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiros dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. Súmula 444 de 64. Na retomada para construção mais útil de imóvel sujeito ao Decreto 24.150 de 34, a indenização se limita às despesas de mudança. Súmula 445 de 64. A Lei 2437 de 55, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, salvo quanto aos processos então pendentes. Súmula 446 de 64. Contrato de exploração de jazida ou pedreira não está sujeito ao Decreto 24.150 de 34. Súmula 447 de 64. É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Súmula 481 de 69. Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio, com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis,
não se aplicam ao retomante as restrições do artigo 8º e parágrafo único do Decreto 2450 de 34. Súmula 482 de 69. O locatário que não for sucessor ou cessionário do que precedeu na locação não pode somar os prazos concedidos a este para pedir a renovação do contrato, nos termos do Decreto 2450. Súmula 483 de 69. É dispensável a prova da necessidade na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir a residência, salvo se mantiver também a anterior, quando dita prova será exigida. Súmula 484 de 69. Pode, legitimamente, o proprietário pedir o prédio para a residência de seu filho, ainda que solteiro, de acordo com o artigo 11, inciso 3º da Lei 4494 de 64. Súmula 485 de 69. Nas locações regidas pelo Decreto 2450 de 34, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilibada pelo locatário. Súmula 486 de 69. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador ou seu cônjuge seja sócio com participação predominante no capital social. Súmula 487 de 69. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Súmula 488 de 69. A preferência a que se refere o artigo 9º da Lei 3912 de 61 constitui direito pessoal. Sua violação resolve-se em perdas e danos. Súmula 489 de 69. A compra e venda de automóveis não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Súmula 490 de 69. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Súmula 491 de 69. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 492 de 69. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causado a terceiro no uso do carro locado. Súmula 494 de 69. A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 20 anos, contados da data do ato, revogada a súmula 152. Súmula 562 de 76. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Súmula 596 de 76. As disposições do Decreto 22626 de 33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.